direitos humanos, a gente normalmente começa dizendo que o mundo, né, o olhar internacional sobre os direitos humanos, ele se dá a partir da Segunda Grande Guerra. E está aí a relevância, né, de uma maneira tão terrível do que aconteceu na Segunda Guerra para o desenvolvimento que a gente consegue, até hoje, o que a gente conseguiu alcançar em termos de direitos humanos. Porque foi com a Segunda Guerra que os países resolveram que deveriam, de alguma maneira, se reunir e enfrentar o problema de estados que não conseguem cumprir com aquele mínimo que já se entendia naquela época que se deveria cumprir, que era a proteção dos seus próprios cidadãos. Quando o Estado não consegue fazer isso, a comunidade internacional vai dizer: a gente precisa fazer de alguma maneira. O Mano Brown diria que debater esses assuntos é muita treta para Vinícius de Moraes. Tem um pensamento africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Eu me pergunto, o que precisaria para mudar esse inconsciente coletivo? O que nós sabemos da presença negra no Brasil? O que vocês sabem sobre a presença negra no Brasil? Alguém conhece algum historiador, algum intelectual negro? Guima Barreto. Oba, tem mais aí? Minha avó diria que o pouco com Deus é muito, né? Milton Santos. Grande geógrafo, tem mais aí? Professor não vai, não. Bom, gente, eu não vou tensionar não, né? Mas Curitiba, 23% da população é negra. São 600 mil. Chegamos 200 anos antes dos imigrantes. E não temos direito da nossa história a ser contada. Participamos em todo o ciclo de riqueza dessa capital que se desbranca. Uma mentira, uma prosopopeia plácida, sabe? Uma grande mentira que é repetida diuturnamente em todos os lugares. O negro aqui, ó, são 600 mil, é a capital mais negra do sul do Brasil. Contribuímos com todo o ciclo de riqueza, chegamos 200 anos antes do imigrante e ainda dizem que aqui não tem negro. No Paraná somos 3 milhões. 3 milhões, o estado mais negro do sul do Brasil. No Brasil, nós somos 54% e até 2022 vamos chegar ao número de 65%. E tivemos que criar a Lei 10.639 para ter o direito de contar a nossa história em sala de aula. Direitos humanos são, na verdade, espaços de luta, luta por reconhecimento e luta por visibilidade. Eu acho que espaços de luta começam com a criação da consciência reflexiva, não é, sobre o nosso papel na sociedade, sobre as discriminações existentes também. Na dimensão da discriminação racial, nós temos que tomar consciência que nós nunca vivemos, por exemplo, numa democracia racial. Isso é um mito. Nunca houve democracia racial no Brasil. Não é? Ao contrário, o Brasil tem uma estrutura, e sempre teve, patriarcal, não é? Branca, de estrutura oligárquica de poder. E isso traz, não é? Vai aumentando os abismos diferenciais, vai aumentando as diferenças econômicas, sociais entre as pessoas. Então, nós somos, porque o preconceito também é cultural, a gente aprende, infelizmente, a sê-lo, e é só tomando consciência de que nós temos preconceito que nós podemos lutar contra os preconceitos. Fazendo a relação do Holocausto, trazendo o Holocausto, a gente precisa entender o crime perfeito. Ele foi legitimado por políticas eugenistas, e aquilo que a gente estuda, que vai dar origem ao Holocausto, da hierarquização do homem, o darwinismo social, as estruturas de seres humanos considerados mais aptos e menos aptos, mais evoluídos e menos evoluídos. O darwinismo social é a reescrita perversa da teoria do Darwin, da evolução das espécies. Como se na teoria do Darwin, as espécies mais adaptadas
mais fortes do ponto de vista genético vão sobreviver e aquelas mais fracas vão ser extintas. O princípio legitimador da discriminação racial e do Holocausto foi o mesmo. A ONU diz que nós matamos em 10 anos 1 milhão de jovens, 800 mil negros. O Ministério da Justiça diz que nós matamos 50 mil jovens, 77 e alguma coisa são negros. Como é que a gente faz para mudar isso? A gente já clamou por tantas coisas, hoje a gente está clamando pela vida. A maioria dos meus, que tem a idade de vocês, talvez não chegue aos 30 anos. Parece exagero? Em 3 anos, foram 4 da minha família. Que não chegou com 20 anos. Pessoas que estavam estudando, não estavam envolvidas com drogas, de boa, e tiveram sua vida ceifada. A gente já bradou muito por muitas coisas. Hoje a gente está bradando pela vida. Mas eu acho que o maior desafio que nós temos não é o racismo de pessoa para pessoa, mas esse racismo institucionalizado, esse racismo que está na estrutura de poder, que vai formando um monte de racistinhas sem perceber, um monte de preconceituosos sem perceber. Talvez o exemplo da Alemanha, hoje, a Alemanha contemporânea, possa nos ajudar a lamber as nossas feridas. Porque lá eles se envergonham, eles pediram desculpas, eles lambem as feridas, dói bastante, a história teve que ser reescrita, a gente não precisa, não é inédito na história da humanidade, isso tem acontecido, e na Alemanha acontece desculpas, indenizações, vergonha, dor, levam os jovens para os campos de concentração e mostram isso aqui aconteceu aqui com seu avô e com seu bisavô. Não que tenha acontecido com eles e acontecido por eles. Então, talvez o Brasil precisa olhar um pouquinho para o exemplo da Alemanha, e há coisas para a gente aprender, mais do que o 7-1, há coisas para a gente aprender da Alemanha. E uma das coisas que a gente precisa aprender da Alemanha é dar valor à própria história, é lamber suas feridas, é desenterrar seus corpos, falar sobre os seus avós e os seus bisavós escravocratas, ou nazistas, ou imperialistas, porque lá na frente a gente vai ter um bem maior. Então, talvez, dando um tom mais otimista para o nosso papo, tentando levar em consideração que um exemplo, talvez existam outros, talvez um exemplo histórico a gente já tenha, que está ainda em curso, né? Tanto a memória do Holocausto, quanto a memória da escravidão, são memórias que ainda são construídas. O Brasil tem implementado ações afirmativas na universidade que tem levado, né, o negro também na universidade. Eu dou testemunho disso, claro, um micro testemunho. Eu sou professora há 24 anos, vai fazer 25 anos, e durante muito tempo não via alunos nem professores negros. Hoje eu vejo pouco, mas eu vejo pouco. Não é? Então, as ações afirmativas, as mais variadas ações afirmativas e outros programas de governo ajudaram a tornar a universidade um pouco mais plural. E até no plano da pesquisa, quer dizer, essa presença negra, ela também traz novos interesses para a pesquisa e novos pontos de vista, e conseguem colocar, de repente, coisas que não estavam sendo levadas em consideração por, de fato, ser totalmente alheio, né, a
esse corpo docente. Da mesma forma como que a gente se preocupa em levar a memória do Holocausto para a sociedade, ao mesmo tempo a gente precisa desse banho de brasilidade também, entender essas coisas como parte da nossa própria história e da nossa memória, e que ajuda a construir essa empatia que a gente está batendo na tecla o tempo inteiro. Então, da mesma forma que a gente tem essa preocupação em transmitir, a gente tem, às vezes, mais ainda o que receber. Como a gente fala dentro da escola, que a gente precisa sair dos muros da escola, vocês também precisam sair de dentro dos muros, enfim, que vocês estão. A caneta da história está na mão de vocês. E tem uma porrada de gente morrendo aí com esse tal do genocídio da juventude negra. Amanhã ou depois pode ser que vocês estejam em cargos de poder, cargos de decisão. Então vocês levem em consideração que tem muita mãe sofrendo, né? Porque cada jovem desse que morre vai ter uma mãe que vai agonizar o resto da vida, né? Sabe? A caneta da história está na mão de vocês e, por favor, sejam a diferença.